Eu recebo uma pergunta constantemente que é a seguinte: Paula, mas é possível a restauração do casamento mesmo após a traição? Mesmo nesse processo de dor? Eu preciso te responder que sim. Sim, eu vou te dizer como isso acontece em 3 níveis. Então, qual é o primeiro nível? O primeiro nível é aquele marido que traiu, se arrependeu, voltou para casa, pediu o seu perdão e você não está conseguindo assimilar tudo isso. Porque você está num processo de muita dor e não está conseguindo lidar com essa situação. Mesmo você dizendo que ama o seu marido, mesmo você dizendo que quer a sua família junto, mas você não sabe como lidar com essa situação, tá bom? Nesse movimento eu vejo que 99% das mulheres que eu atendo existem sim o processo da restauração. Por quê? Porque os dois estão ali no processo de olhar juntos para a mesma direção. Eles só não sabem como fazer esse processo, tá bom? Então, sim, desde que os dois estejam muito alinhados, né? Olhando ali para a mesma direção, sim, é possível a restauração. Eu digo que nesse caso é só uma questão de ajustes, né? É mais uma questão de ajustes ali. Então, sim, 99% dos casos é possível a restauração, tá bom? O segundo nível que eu tenho é quando ele trai e ele está distante, né? Pode ser que nesse movimento aqui ele nem pediu perdão ainda, né? Ele nem se arrependeu, mas pode ser porque ele ainda esteja nesse processo com vergonha. Pode ser um movimento que você colocou ele para fora de casa, por isso que ele está distante, então ele não teve essa oportunidade ainda. Ou pode ser que ele realmente ainda esteja com essa terceira pessoa, né? E ele não esteja querendo mais voltar para casa. Então, nós temos esses 3 níveis. E eu quero saber em qual nível deles você está hoje. Eu preciso que você tome um pouco de cuidado. Por que eu tô te falando isso? Porque dentro dessa fala, existem 2 movimentos. O primeiro movimento é aquele marido que está te dizendo isso porque ele não consegue ver as mudanças, ele não consegue ver a saída. Então o homem, ele é muito prático. Então ele coloca tudo no mesmo saco, né? E diz: eu não quero mais essa relação, eu não amo mais, porque do jeito que tá eu não quero, né? Então, como eu não vejo a possibilidade de mudança e eu não vejo uma luz no final do túnel, ele mesmo já toma decisão por si próprio, tá? Esse é o primeiro movimento. E é por isso, mulher, que você precisa saber fazer a leitura desses sinais. E o segundo movimento é quando realmente você olha nos olhos desse homem, né? E você percebe que ele diz que se sente muito mais feliz sozinho do que quando vocês estavam juntos. Então, porque aonde existe 1% de chance, ainda existe sim a possibilidade da restauração. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: seja em qualquer uma dessas situações, né, para restauração do seu casamento, você hoje tem conhecimento, tem ferramentas suficientemente para conseguir restaurar o seu casamento? Para qualquer um desses 3 níveis. Você sabe qual é o caminho saudável para isso? Ou não? Olha lá, estou em depressão e em crise de ansiedade. Esse já é o nível máximo de todos os limites que você passou, de você mesmo, de dizer aquilo que você pensa, de dizer aquilo que você sente, de ser contrariada, frustrada e não saber lidar com isso, entende? Quando o nosso corpo físico vai dando sinais, né, de dor, é porque nós já passamos todos os níveis, os emocionais, os intelectuais, nós já passamos todos os nossos limites, tá? E não precisa ser assim, gente, não precisa. Eu falo que se eu pudesse dar todo esse conhecimento que eu trago aqui para vocês, eu daria para as meninas quando elas começaram a namorar. Lá estaria todo esse conhecimento, para que elas não precisassem passar por esse caminho de dor até chegar aqui. Porque quando vocês chegam aqui para mim, vocês já estão em profunda dor. Vocês já passaram vários sinais amarelos, vários sinais vermelhos, sinais neons que nem existem. Vocês já passaram todos os sinais simplesmente por não conhecer, tá bom? Então eu preciso te dizer que se existe 1% de chance, né? Porque às vezes é falta de conhecimento, é falta de olhar, é falta de ler esses sinais. Se existe 1% de chance, sim, é possível a restauração do seu casamento. E é isso que eu tenho visto aqui, do lado de cá, mentorando mulheres dentro desse processo da jornada lógica dos relacionamentos, tá bom? Muitas me disseram aqui que não, e que não sabem restaurar o seu casamento após a traição. E por que isso acontece, gente? Porque muitas de nós acreditamos que isso só acontece na grama do vizinho. Isso nunca vai acontecer com a gente.
A traição é um processo que pra gente não vai existir, só acontece com a vizinha, com a amiga, com a irmã, com a tia, com a mãe, né? Com a gente isso nunca vai acontecer. E é por isso que a gente nunca olha pra isso, nem num processo de prevenir isso, né? E nem fica pensando nisso, porque a gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente. Então, ó, o que a gente precisa para que essa restauração dê certo? Nós precisamos entender que o masculino do seu marido busca em você o feminino que falta nele. Você, mulher, no feminino, busca o masculino dele que falta em você. Então não é uma questão de um ficar completando o outro, né? Completar vazios, buracos emocionais. Não é disso que eu tô falando. Eu tô dizendo que você se completa do que falta em você, que é o masculino dele. E ele vice-versa. Quando você não compreende esse processo, quando não existe esse processo de complemento, ou você acha que se basta sozinha, ou ele se acha que se basta sozinho, ou você acha que só você tem a razão e ele é sempre a pessoa que está errado, esse é um movimento que vai entrando julgamento, vai entrando as críticas, vai entrando as discussões, e esse é um movimento que vocês vão se separando, né? Vocês vão se distanciando. E nesse distanciamento, aquilo que era uma dificuldade, um problema de diálogo e tudo mais que não foi visto, vai se transformando em algo maior, que é a crise, né? Só que algumas de nós mulheres vamos olhando para isso, daqui a pouco isso passa, né? Não é bem assim, acho que é coisa da minha cabeça. E você vai deixando, até que o negócio se forma uma crise. Quando vem o processo da traição, é como se a traição escancarasse tudo aquilo que já não estava indo bem. Então eu falo que o processo de traição, ele começa 2 anos antes. Quando essa questão do feminino e masculino, né? Um não está mais completando o outro, um já não é mais tão importante para o outro como era antes, vocês vão fazendo esse processo de desconexão. O que eu quero dizer aqui no exemplo prático? Lá na chácara, a Manu, minha filha, tinha um balanço, né? Que nós pedimos para instalar para ela lá na chácara. E o rapaz não colocou a argolinha correta que segurava a corrente do balanço. Então, conforme ela balançava naquela corrente, aquela corrente foi se gastando a ponto que aquela corrente desconectou e ela caiu. E assim também é no nosso casamento. Quando a gente não olha para isso, né? Quando a gente não tem esse olhar desse complemento, a gente se desgasta. A gente julga, a gente critica, a gente faz cara feia, a gente fica de cara emburrada, né? E nesse movimento é a mesma coisa do balanço. Vai se desgastando até o momento que rompe. E aí quais são as consequências? Ela caiu, ela se machucou, ela poderia ter quebrado um braço. E no casamento é a mesma coisa. A gente se machuca, nosso coração sangra, né? A gente perde a nossa autoestima, a gente entra em processo de ansiedade, de depressão. É assim mesmo que funciona, tá? Por quê? Por causa dessa total desconexão aqui, tá? Por isso que quando o assunto é a restauração do casamento, o tempo, ele nunca ajuda. Que é aquela coisa, daqui a pouco passa. E você sempre vai ficar esperando a próxima crise, a próxima crise, a próxima crise. Então não façam isso com você, tá bom? O tempo, ele não é o nosso melhor amigo quando o assunto é a restauração do casamento. Todas nós que estamos aqui, né, todas aquelas mulheres que passaram pelo processo de traição, elas entram num processo de escolha, né? Elas escolhem restaurar ou separar. E eu vejo muitas mulheres criticando a restauração. E eu observo que muitas dessas mulheres que criticam a restauração é porque já se decidiram em se divorciar ou já se divorciaram, né? E nesse movimento, eu entendo um processo mental de que essas mulheres criticam, julgam, né? Falam mal da restauração porque é uma forma que elas entendem de entender que a escolha delas foi a melhor escolha. Quando, na verdade, elas não se abriram para o conhecimento de olhar qual era a proposta da restauração. Talvez elas não chegaram a tempo desse conhecimento e decidiram pelo divórcio antes. Então, elas precisam criticar a restauração, julgar, isso não funciona, homem não presta, homem que trai uma vez vai trair de novo, e isso e aquilo, para poder se convencer que a sua escolha foi a melhor. Então, mulheres, cuidado com o que vocês escutam das outras pessoas. Por mais que essas pessoas te amem, cuidado com o que você escuta como conselho. Porque a pior forma que você tem de restaurar o seu casamento é por tentativa e erro. Escuta um pouquinho aqui, escuta um pouquinho lá,
aplica um pouquinho aqui, o que a minha mãe disse, o que minha melhor amiga disse, o que a mulher do serviço me falou, a mulher no ônibus, a cartomante. Você vai só fazendo tudo por tentativa e erro. Isso não ajuda você a restaurar casamento. Não ajuda. Até porque, com muito amor, quem vai trazer para você o conhecimento, vai trazer para você com base naquilo que ela viveu, da história dela. E isso não significa que o que aconteceu na história dela vai funcionar para você. Porque você tem outra história. Você tem outro script de vida para rodar. Eu preciso dizer para vocês que quem consegue restaurar o seu casamento são mulheres que transbordam. São mulheres que estão conectadas com a sua essência mulher. São mulheres que se amam em primeiro lugar antes de amar o seu marido. Essa é algo muito importante e que nós nos perdemos durante anos de casamento e anos de maternagem. Nós precisamos ser aquela mulher apaixonante por quem um dia o nosso marido se apaixonou um dia, tá bom? Esse é um movimento que a gente precisa olhar para depois entender que para que a restauração do nosso casamento aconteça, nós vamos precisar vivenciar 4 processos. O primeiro é a desconstrução. Eu preciso desconstruir muitas coisas que eu acreditei serem verdades absolutas em mim, no meu marido, no meu casamento, dos meus filhos, da minha família. Eu vou precisar desconstruir todos esses processos. Segundo, eu vou precisar entender como a minha mente funciona. Eu vou precisar entender como a mente do meu marido funciona para eu conseguir falar com ele de igual para igual. Muitas de vocês aqui dizem, eu já tentei de tudo, eu falo com ele e ele não me escuta. É porque você ainda não entendeu como a mente do seu marido funciona para falar com ele da forma que ele entende, não da forma que você entende. Esse é um segundo processo. O terceiro, você precisa olhar, enxergar quais são os pontos cegos que levaram a tua relação à traição. Se você não olha para esse ponto cego, primeiro, mesmo que você perdoe, você vai cair no mesmo buraco de novo, tá? Esse é o primeiro processo. Segundo, se você não olha exatamente para o ponto cego, você nunca vai perdoar de verdade. Ponto cego. E o quarto, você vai precisar olhar para a sua sexualidade de uma forma muito única. A primeira coisa que eu preciso que vocês comecem a fazer, mulheres, é o seguinte: parem de mentir para vocês mesmas. Vocês viram que existem níveis de restauração. Você precisa olhar para que nível você está. O que é que você está vivendo hoje? Sem filtros, tá? Sem historinhas bonitas. Não, daqui a pouco isso passa. Não, já passei por isso uma vez. Daqui a pouco melhora. Não fantasiem, tá? Estejam ali no processo da realidade. Por mais que ela te doa, por mais nua e crua que ela seja. Quanto antes você se deparar com essa realidade, né, da tua história, do teu casamento, aonde foi que ele chegou, mais rápido, mais tempo você vai ter de olhar para esse processo da restauração com mais conhecimento, com mais ferramentas, tá? Então, eu preciso que você não se iluda achando que uma melhorinha só vai ser suficiente para que isso se mantenha. Não é, porque existem mais coisas debaixo desse fuá aí.